E hoje vamos falar sobre Polveugia, uma ilha situada na Itália, que há tempo não recebe turistas, não aparece em roteiro oficial e é evitada até pelos próprios moradores da região. Ela fica a poucos minutos de Veneza, uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas mesmo assim, essa ilha permanece abandonada há décadas. E o motivo do abandono não tem relação com beleza, com clima, com localização, mas com a história pesada que esse lugar carrega. Hoje você vai conhecer os fatos reais por trás da ilha considerada uma das mais temidas da Europa, onde fica a Polveugia, e por que ela chama tanta atenção. A ilha de Polveugia está localizada no Lago de Veneza, entre o centro histórico de Veneza e a ilha de Lida. Ela é pequena, dividida basicamente em três áreas. Uma parte com ruínas, uma antiga torre de vigilância e a estrutura abandonada coberta pela vegetação. À primeira vista, ela parece apenas mais uma ilha esquecida, mas Polveugia sempre teve uma função específica: isolar pessoas. O primeiro uso da ilha, contexto histórico, os primeiros registros de ocupação de Polveugia, datam do século IX. Naquela época, a ilha servia como refúgio para moradores, que fugiam de invasões e conflitos na região. Durante um tempo, ela funcionou como uma pequena comunidade, mas essa fase não durou muito. Com os avanços da doença na Europa, principalmente a partir do século XIV, Polveugia ganhou um novo papel: a peste negra e a decisão extrema de Veneza. Quando a peste negra atingiu a Europa, e as cidades entraram em pânico. Veneza, por ser um grande centro comercial, era extremamente vulnerável à contaminação, vinda de navios estrangeiros. Para tentar conter a doença, as autoridades criaram áreas de quarentena, isoladas. Polveugia foi escolhida para isso. Qualquer pessoa considerada suspeita de estar doente era enviada para a ilha. Não era necessariamente confirmação, bastava a suspeita. Muitos nunca mais voltaram. Durante anos, Polveugia recebeu pessoas doentes, famílias inteiras, e até viajantes que simplesmente estavam no lugar errado e na hora errada. A ilha se transformou em um local de confinamento forçado. Com o tempo, ela deixou de ser apenas uma quarentena e passou a ser vista como um destino final, por causa da quantidade de mortes. Existe registro histórico que indica que grande área da ilha foi usada para descarte coletivo. Isso fez com que, até hoje, Polveugia seja associada diretamente a esse período sombrio da história europeia. Séculos depois, a ilha volta a ser usada, após o fim das grandes epidemias. Polveugia ficou abandonada por um longo período de tempo. Somente no início do século XX, o governo italiano decidiu reutilizar a ilha. Dessa vez, foi construído ali um hospital psiquiátrico. O objetivo era manter pacientes longe do centro urbano, seguindo a lógica da época, que defendia o isolamento como uma forma de tratamento. O hospital psiquiátrico e o silêncio do registro pouco se sabe oficialmente. Sobre o que acontecia dentro do hospital, os documentos são escassos, e muitos relatos vêm de fugitivo antigo e moradores da região. O que se sabe é que o hospital funcionou por algumas décadas, antes de ser fechado definitivamente. Segundo testemunhos não oficiais, alguns profissionais relatam experiências estranhas, sensações constantes de desconforto e problemas psicológicos após trabalhar no local. Nada disso aparece no comentário do governo. Isso torna tudo ainda mais estranho. O fechamento e o abandono total, por volta da década de 1960, e o hospital foi fechado, e Polveugia foi completamente esvaziado desde então. Nenhuma nova tentativa de ocupação foi levada adiante. A ilha passou a ser considerada inadequada para habitação em 2014. O governo italiano chegou a tentar leiloar Polveugia, mas o projeto foi abandonado. Nenhum investigador quis seguir adiante. O que dizem os moradores de Veneza até hoje? Pescadores evitam passar por perto da ilha, mas moradores mais antigos afirmam que Polveugia sempre teve uma reputação ruim. Não é comum ouvir alguém dizer que queria morar lá, na prática. Na real, Polveugia virou um lugar que as pessoas preferem não comentar. O mistério permanece até hoje. Não existe prova científica que Polveugia seja assombrada, mas também não existe uma explicação simples para o abandono total de um local tão próximo de Veneza. O que existe é uma sequência de fatos reais: isolamentos, doenças, sofrimento e esquecimento, e às vezes isso é mais perturbador do que qualquer lenda. Mas Polveugia não é apenas uma ilha abandonada. Ela é um símbolo de como, em momentos de medo extremo, lugares podem se transformar em ponto de ruptura da história. Um lugar real com acontecimentos reais e um passado que ainda pesa sobre o presente. E agora que você conhece a história completa, a pergunta não é só se Polveugia é assombrado. A pergunta é: por que ninguém consegue fazer ela voltar a ser habitada até hoje?